Paz, irmãos. Amém. Vamos iniciar a nossa escola bíblica nessa manhã. Vamos fazer uma leitura no Salmo 34. Salmo 34, ele diz, Salmo de Davi, quando se fugia emalucado da presença de Abimeleque, e por esse expulso ele e se foi. E Davi diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Guiar-se-á o Senhor a minha alma, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e serei iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Até aqui. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado, Deus, pela bênção desse dia, Senhor, pela noite que nos concedeste, Pai amado. Obrigado, meu Deus amado, porque estamos na Tua casa nesta manhã, com o coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Abençoe todos que estão, ó Deus amado, conectados à Tua palavra nesta manhã, que sejam, Deus, orientados por Ti, Pai amado, e seja nosso coração aberto para receber a Tua palavra nesta manhã. Guarda nossas vidas, Teus filhos estão caminhando para a Tua casa. Abençoa nossas vidas neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse salmo mesmo que acabou de ser lido. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Amém? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor em minha boca estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor em minha boca estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Amém. Vamos cantar Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse domingo, por mais esse momento no qual nos colocamos na Tua presença, buscando ao Senhor, buscando a Tua face. E, Senhor, neste momento, queremos também pedir a Tua direção, pedir, Pai, o Teu ensino, a Tua instrução para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem nos abençoado. Nós é que temos falhado e muito com o Senhor, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados, por todos, Pai, os nossos desvios, aquilo que faz com que nos desviemos da rota certa, dos Teus retos caminhos, Pai. Perdoa-nos e que a cada dia o Senhor nos convença dos nossos pecados e nos ensine a andarmos segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado, esteja conosco, fala conosco, através dos estudos que teremos nesta manhã, e que todos aqui saiam edificados e transformados por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ele é meu pastor. Irmão, a palavra de ordem dessa manhã é buscar. De manhã, quando nós fizemos oração, esse texto em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E agora nós viemos também essa palavra do Salmos, para nós buscarmos ao Senhor, porque é a única solução para o nosso caminho, para a direção da nossa vida. E vamos nessa manhã estar atento para buscar essa graça que Deus tem reservada para nós. Amém? Graça e paz, irmãos.
Amém. Hoje, com a aula de hoje, nós vamos encerrar os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, né? Hoje nós veremos o capítulo 28, que é o último, tá? E no domingo que vem, nós teremos, conforme foi prometido, nós teremos uma aula resumo sobre o livro de Atos. Porque conforme a gente foi vendo, capítulo por capítulo, a gente se pautou bastante na parte teológica, na parte espiritual do livro de Atos. A gente quis aprender com os apóstolos, com o próprio Jesus no início do livro, com o Espírito Santo, como que o Espírito Santo se derramou, como que a igreja surgiu, como que os apóstolos pregaram, como Saulo se converteu, como Paulo foi um dos maiores missionários, se não o maior da história. Então a gente se focou bastante nessa parte espiritual, porque teologicamente a gente tem muito que aprender com Atos. A gente tem muito que aprender com essa igreja primitiva, né, que começou dando tudo por Cristo, tudo mesmo, e lutando com todas as forças contra impérios, contra forças maiores que vieram contra elas, mas a igreja prevaleceu. Isso é promessa do próprio Cristo, né? E, portanto, a gente se focou muito nessa parte espiritual. Eu creio que todo mundo aprendeu muito com esse livro de Atos, a ser perseverante, a amar o próximo, a cuidar do próximo, a ter a igreja como um espaço de cura de quem tem problemas e não um espaço de julgamentos, né? A gente aprende muito com esse livro. Mas na aula que vem eu quero fazer um resumo mais prático, eu quero mostrar um resumo das viagens de Paulo, mais ou menos quanto tempo duraram, como que a igreja cresceu primeiro em Jerusalém e depois em cada ponto. Eu quero mostrar a parte prática para os irmãos, para a gente finalizar esse tema e depois seguirmos com outros temas. Amém? Então vocês viram na aula passada, provavelmente no domingo retrasado, Paulo sendo enviado para a Itália, e depois de um naufrágio que aconteceu. Quando Paulo estava para chegar na região ali da Península Itálica, o barco afundou, o navio afundou. E agora nós vamos ver no capítulo 28 o desenrolar dessa história, que é o último registro de Lucas sobre Paulo no livro aqui. Portanto, é o último capítulo de Atos. Passo a ler então. Nós vamos ler o capítulo inteiro, e depois eu vou voltar fazendo algumas considerações, tá? A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, ele foge da morte de um jeito, mas a morte persegue ele de todo jeito. Então, eu acho que esse homem é um homem mau, é um assassino. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, ou seja, era um povo que era 8 e 80. Ou esse cara é um assassino, ou ele é um Deus, né? Não tem meio termo. Eles não tinham essa visão de Deus como Paulo tinha, eles não conheciam a Deus, né? Mas vão passar a conhecer daqui em diante. A essa altura... virou aqui, desculpa. Perto daquele lugar havia um sírio pertencente ao homem principal
Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. O sítio que quer dizer que é um lugar qualquer, não é o que a gente conhece hoje por sítio, é uma localidade. E ele pertencia a um homem principal ali da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-se as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, abre aspas, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o homem deste povo se tomou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Fecha aspas. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Irmãos, então esse último capítulo aqui do livro de Atos, ele está, na verdade, entrando na reta final da vida de Paulo. Para quem for continuar lendo ali as cartas paulinas após o livro de Atos, vocês vão ver que após isso Paulo já se encaminha para os tempos, para os períodos próximos à sua morte, né? Mas a última viagem dele foi para Roma, foi para a Itália. E ele naufragou ali na ilha de Malta, passou por algumas outras cidades, como ele citou aqui, Siracusa, Régio, são cidades que, se você olhar no mapa, estão na Itália hoje. Então ele passou por toda a região italiana até chegar a Roma. E ele fez o que ele sabia fazer de melhor, ele pregou o evangelho por onde ele passou. Ele deu testemunho de Cristo por onde ele passou, sem medo. E ele sabia que existia uma comunidade judaica na Itália naquele momento, uma comunidade de judeus crentes que, devido à antiga diáspora, à antiga dispersão, acabaram por ficarem ali naquela região da Itália. E ele quis falar a esses judeus, a esses irmãos de sangue dele. Mais uma vez eu repito para vocês, Paulo sabia que o ministério dele era essencialmente para gentios, tanto que ele mesmo disse: eu vim para falar para os gentios, e os gentios vão crer, eles vão crer. Ele sabia desse projeto de Deus para ele, mas ele tinha um amor no coração pelo povo dele. Ele queria ardentemente que o povo dele cresce naquilo que a própria palavra de Deus dizia, tanto por Moisés quanto pelos profetas. Tanto que ele pregou a Cristo através de Moisés e dos profetas. Ele lia a Torá, lia os profetas e mostrava evidências lógicas de que o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, era Jesus. O prometido de Deus era Jesus, que viria restaurar o reino de Deus. E foi assim que ele pregou, com muita intrepidez e com muito ânimo. Quando Paulo e outros afundam ali mais ou menos na ilha de Malta, na região da ilha de Malta, eles submergiram ali, tinha uma comunidade local ali de pessoas que eles chamavam bárbaros. Na verdade, os bárbaros eram pessoas que não eram considerados romanos naquele contexto. O Império Romano, ele dominava a maior parte da Europa Central, tá? E todo cidadão romano, ele tinha regalias, ele vivia numa sociedade bem estruturada, só que naquele meio existiam povos estranhos que estavam ali. A maioria deles ficava mais ao norte do Império Romano, mas alguns deles estavam habitando no Império Romano, ou na região de domínio do Império Romano. E esses povos eram chamados bárbaros. E essa ilha, ela tinha muitos bárbaros. Eles habitavam essa região da ilha de Malta. E, como vocês puderam ver aqui no texto, não eram homens maus, mal intencionados. Quando Paulo e outros submergiram, afundaram ali, naufragaram naquela região, eles ajudaram a Paulo e os demais. Eles acolheram, trataram bem, acenderam uma fogueira. O pessoal ali estava com fome, com frio, naquela situação. E eles estavam ajudando ali. Vamos ajudar esse povo, né, coitados? Afundaram aí. Mas olha as características de um povo que não conhece a Deus e não tem noção de Deus. Quando veio à mão de Paulo, ao braço de Paulo, uma víbora, uma cobra, todos eles falaram: caramba, hein? Olha como a lei do universo é feroz, né? O cara, quando ele tem que morrer, ele tem que morrer mesmo. O cara foi salvo de um naufrágio, a gente cuidou dele aqui, e agora ainda vem uma cobra para picar o cara. Esse é para morrer mesmo. Esse, está todo mundo conspirando contra ele. Ele deve ter feito uma besteira muito grande, deve ter matado alguém, deve ter perseguido gente.
Ou então deve ser um louco aí que faz maldade por aí, porque a morte persegue esse cara. E não aconteceu nada. A víbora ficou inerte com Paulo ali na mão dele. E ele a lançou. E eles falaram, daqui a pouco esse cara vai começar a inchar. Ele vai cair duro aqui no chão. Você lembra do fulano lá que foi mordido por uma dessa? Ele caiu duro em meia hora. Mas não, nada aconteceu com Paulo. Aí olha a mente do povo, como sai do zero e vai para as alturas do nada. Nossa, não aconteceu nada, então ele é um Deus. Lembrando vocês que toda a cultura da Europa naquele momento era uma cultura politeísta, tá? O Império Romano mesmo era um império cuja religião era politeísta. Apesar deles crerem que os imperadores eram deuses, que deveriam ser respeitados, receber honrarias, porque eram deuses vivos na terra, eles também acreditavam em vários outros deuses, o deus da felicidade, o deus sol, o deus da escuridão, o deus das regiões inferiores, deus do vinho, tudo tinha deus. E não eram só os romanos, as regiões que eram influenciadas pelos gregos também eram assim, politeístas. Os próprios bárbaros que habitavam a região norte da Europa, e agora também estavam se misturando com os romanos, também acreditavam em vários deuses. Os celtas acreditavam em vários deuses. Os gálios também acreditavam em vários deuses. A maioria dos povos europeus acreditavam em vários deuses. Foi, na verdade, o cristianismo que varreu esse politeísmo da Europa. Foi quando o cristianismo chegou com força que isso, digamos assim, acabou. Mas a este momento aqui, todo mundo acreditava num monte de Deus. Então, para eles era fácil. Se vissem alguma coisa, assim, um sinal, um prodígio, nossa, é um Deus. Eles já pensavam que era um Deus vivo ali. Só que depois, se vocês continuarem lendo aqui, eu me coloco no lugar desse povo. Eles começaram a achar que Paulo era um Deus. Mas quando o texto dá sequência aqui, vocês vão perceber que Paulo, ele cura, ele ministra, ele faz as coisas não em seu próprio nome, mas ele faz em nome de alguém. E isso deve ter deixado esse pessoal confuso, no mínimo. Então eles acreditaram, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia lá um sítio, né? Pertencia a um dos principais homens da ilha, Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente. E o que acontece? O pai desse Públio ficou doente. O texto diz que ele ficou com disenteria, ficou com febre. E naquele momento, naquela época, não tinha remédio fácil igual nós temos hoje. E isso hoje para nós é uma coisa simples. Disenteria, febre. Mas naquela época, se a pessoa ficasse dias e dias desse jeito, sem medicamento, a pessoa morria. Então, é uma coisa que para nós parece pequena, mas naquela época tinha uma outra proporção. E o que aconteceu? Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-se-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e também foram curados, os quais nos distinguiram. Aí aqui Lucas está dizendo, e esse pessoal enfermo que ficou curado, eles nos distinguiram com muitas honrarias. Só que, você viu, já não é mais igual antes, já não consideraram eles mais como deuses. Porque aqui está dizendo que o que Paulo fez? Paulo só curou ou Paulo orou? Paulo orou. E como que Paulo orava? Em nome de Jesus. Então aqui esse povo ficou no mínimo confuso. Nossa, eles não dizem serem deuses. Eles curam em nome de alguém. Quem será que é esse Deus? A Bíblia não relata o que aconteceu depois disso. A Bíblia só diz que eles
deram muitas regalias para eles, encheram o barco deles de tudo que eles precisavam e eles zarparam, foram embora. Mas eu imagino que muita coisa aconteceu nesse meio tempo aqui. Você acha que você acha que Paulo ia deixar isso desse jeito? Com certeza ele falou de Cristo aqui. E esse povo pôde ver naquele momento quem é o verdadeiro Deus. Não existem deuses, só existe um Deus. E isso era uma coisa que Paulo batia sempre na tecla. Se você vê no livro de Atos, quase que inteiro, desde que Paulo começa o ministério dele, toda hora tem alguém confundindo ele com Deus. Ou com um Deus. Esse cara tem um poder especial. E ele sempre negou a si mesmo, ele nunca teve amor por si mesmo, ele só amou a Cristo. E foi com Cristo até o fim. Passando por todo tipo de dificuldade imaginável ou inimaginável. Passou por fome, passou por nudez, foi perseguido, foi preso, foi traído pelo seu próprio povo, naufragou, teve que encarar uma luta interna que existiu nele, porque ele, antes sendo perseguidor, agora era perseguido. Imagina a luta que havia dentro do coração de Paulo. Nossa, lá atrás eu persegui, eu matei, eu prendi pessoas e agora isso está acontecendo comigo. Será que isso é graça de Deus? Será que isso é perdão? Será que eu estou pagando pelos meus pecados? Mas ele sabia lá no fundo que ele tinha recebido um chamado de Jesus. Jesus falou: vai e prega. Vai, você vai aprender a sofrer pelo meu nome. Essa foi a missão de Paulo. Sofrer pelo nome de Jesus e ir até os gentios. E ele foi. E muitos creram. Então, irmãos, quando a gente analisa a situação de Paulo, chegando nesse último capítulo do livro de Atos, a gente vê um homem realmente convertido, um homem realmente humilde, um homem que realmente abraçou a bandeira de Cristo. Paulo foi perseguido, sofreu, passou fome em vários momentos, mas em contrapartida teve vários outros que ele tinha a chance de se exaltar, de se elevar, de tomar a glória para si. Vocês sabem disso, ele teve vários momentos nesse livro aqui em que ele podia se exaltar, falar: o que eu fiz, olha como eu sou, mas não, ele nunca fez isso. Ele entendeu o evangelho. Ele entendeu a missão que Cristo tinha para ele. Ele entendeu o sofrer pelo nome de Cristo. E ele sofreu. Ele também se alegrou, ele também se regozijou. Mas ele fez o que ele tinha que fazer até o fim, não ligando para a sua própria vida, para o seu próprio corpo. Para ele, cumprir o propósito de Cristo era o mais importante. Passou por situações assim, igual essa aqui do naufrágio. Acho que ele nunca imaginou que ele ia passar por um dia por aquilo. Chegar numa ilha cheia de desconhecido, ser confundido com um assassino. Aí depois, de repente, acham que ele é um Deus. Olha que coisa louca. Aí, de repente, ele tem a oportunidade de mostrar o poder de Cristo para um povo que nunca ouviu falar de Deus. E é assim que Deus trabalha com as coisas. Deus age quando nada está programado. Deus age de uma forma misteriosa. E é no mistério de Deus que Ele realiza as maravilhas dele. Mas depois disso eles continuaram viagem. Ao cabo de 3 meses, finalizados 3 meses dessa estadia, eles embarcaram no navio alexandrino, num navio que viera de Alexandria, né, lá no Egito, e que estava circulando naquela região.
tocando em frente, ele foi para Siracusa, que é na Itália. Ficaram ali 3 dias. A Bíblia não fala, mas com certeza fizeram alguma coisa. Nenhuma viagem de Paulo é improdutiva, todas são muito bem produtivas, né? Depois de Siracusa, eles foram para Régio, que é o extremo sul da Itália, bem depois de Nápoles. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegaram a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Quando ele diz irmãos, aqui ele está se referindo a judeus. Então você vê, quando Paulo começa a entrar ali no Império Romano, novamente, quando ele está se aproximando de Roma, ele já começa a ter contato com os judeus, porque os judeus estão espalhados por toda parte. Principalmente por causa de guerras que houveram lá em Jerusalém, e também por causa das outras invasões que Israel sofreu no passado. O povo judeu se espalhou muito, e eles estavam presentes, inclusive ali na Itália, na região próxima a Roma. Então, ele ficou com esses irmãos ali, e ele ficou 7 dias, e depois desses 7 dias ele foi para Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo viu seu povo. Ele sabia que ele tinha que pregar para os gentios, mas ele se alegrou em ver o seu povo e falar: nossa, o que vocês ouviram ao meu respeito? Eu tenho boas novas para contar para vocês sobre Jesus, aquele que o Velho Testamento, a palavra de Deus, ele profetizou. Isaías, Ezequiel, o próprio Moisés, ele falou sobre o Rei dos Reis, e ele chegou. Paulo se sentiu animado. E uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta. Ele chegou lá, ele ficou morando no espaço por conta própria. Só que ele tinha um guarda que ficou ao lado dele. Por quê? Porque até aquele momento ele estava sendo observado. Ele estava sob a tutela do Estado romano. Porque em vários outros lugares do império falaram que ele tinha cometido crimes, que ele era um criminoso e, portanto, ele tinha que ficar sob observação, pelo menos num determinado tempo. E assim ele ficou, mas ele teve a chance de morar por conta própria. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, eu sei que vocês puderam ouvir muitas coisas ao meu respeito. Acho que, como vocês estão aqui num contexto romano, mais outros judeus aqui, vocês devem ter ouvido muita coisa ruim ao meu respeito. Só que eu não fiz nada disso que eles estão falando. A única coisa que eu estou fazendo é pregar a graça de Deus, pregar a palavra de Deus. Eu estou pregando aquilo que os profetas mandaram pregar. Eu estou pregando aquilo que o próprio Deus me escolheu para pregar. Aí o povo falou: não, Paulo, a gente não ouviu nada a seu respeito, não. Ninguém veio aqui falar nada para nós. Se vocês olharem os próximos versículos, está dizendo isso. A gente não está sabendo nada de você. A gente só ouviu um pouco sobre esse grupo de pessoas, né, sobre essa seita que está crescendo por aí, e todos os lugares acabam rejeitando essa seita. A gente sabe de uma polêmica, mas especialmente sobre você nada. Então vai, Paulo, chega aí e conta para a gente o que você tem para falar. Aí Paulo combinou uma data, um horário, ele se encontrou com o povo e contou tudo o que ele tinha para contar para aqueles judeus conhecedores da palavra, conhecedores da Torá, dos profetas, dos escritos. Ele se reuniu com aquele povo e falou: sabe o que eu estou pregando? Sabe qual que é o motivo da minha pregação? Sabe qual é o motivo do meu ânimo? Sabe qual é o motivo do meu trabalho? É Jesus Cristo. Vocês sabem quem é Jesus Cristo? Ele é o prometido de Moisés e dos profetas.
Sabe aquele homem que viria de uma descendência de Davi e que restauraria o reino de Deus aqui na terra, e que ele viria com graça, com verdade. Ele era para ser chamado de príncipe da paz, pai da eternidade. Sabe, aquele homem que a Bíblia fala sobre ele, tanto na Torá quanto nos profetas, que ele viria e traria justiça, ele mostraria como o povo deveria viver, e depois ele seria nosso libertador. Ele seria o próprio Filho de Deus, o Messias. Sabe, o Messias, ele é Jesus. E ele mostrou evidências bíblicas de que era Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Jesus é de Belém da Judéia. Jesus cumpriu todos os pré-requisitos. Primeiro, ele veio em nome da paz. Ele padeceu pelos pecados do povo. Morreu de uma forma injusta, mas não pelo seu próprio pecado, mas pelo pecado do mundo. Ele agiu com autoridade, curando, realizando libertações, sinais, prodígios. Ele agiu com autoridade, falou com autoridade, mostrou um conhecimento ímpar das Escrituras, que até os doutores ficavam admirados. Ele mostrou evidências bíblicas que estavam escritas lá no Velho Testamento, de como seria esse homem, e de que esse homem era Jesus. Era, de fato, Jesus. E o que aconteceu? Como sempre, muitos creram, mas outros não creram. E esses que não creram causaram tumulto. Causaram tumulto. E aí Paulo, e começaram a maldizer as coisas que Paulo estava dizendo. Aí Paulo citou de novo Isaías aqui para eles. Como dizia o profeta Isaías, né? Vocês têm olhos, mas vocês não vão enxergar nem perceber. Vocês têm ouvidos, mas vocês não vão ouvir. Vocês não vão nem poder compreender. Muitos vão ter acesso, mas não vão ter sabedoria para receber aquela palavra que Deus tem para o povo. E por isso vocês não vão ser nem curados. Porque o próprio Deus falou através da boca de Isaías que vocês tendo todas as condições de entenderem e aceitarem isso, vocês não vão aceitar. Então é isso mesmo. Então ele meio que deu um desabafo através das palavras de Isaías, porque olha o que Isaías diz: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então o que Isaías estavam falando? Que o coração de muitos estaria endurecido a tal ponto que os sentidos do corpo já não funcionariam mais. Eles iam ouvir coisas claras, evidentes, coisas comprobatórias, mas eles não iam ligar. Eles iam ver sinais, iam ver coisas claras sobre a pessoa de Cristo, mas eles não iam dar bola, e por causa disso não iam ser livres, não iam ser curados. Por quê? Porque eles estavam com o coração totalmente duro. Paulo falou isso para esse povo e saiu. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus, aí ele falou para o povo, para os judeus que estavam ali, para que realmente Deus chamou ele. Muitos creram, amém. Agora, vocês que não creram, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: Deus me enviou para os gentios. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A Bíblia não está falando que os judeus, nenhum judeu creu. Não, muitos judeus creram.
Por todo lugar que Paulo passou, apesar de Paulo saber que a missão dele era os gentios, ele sempre fez questão de falar para judeus. E muitos judeus creram. Deus queria salvar muitos judeus também. Mas só que aqui, diante daquele povo que estava endurecido, Paulo quis dizer assim: vocês nasceram do ventre de Israel. Vocês tiveram acesso a toda a informação de Deus, a palavra, aos sacerdotes, a cultura. Vocês tiveram acesso a tudo de Deus que é possível no mundo e vocês não creem. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para os gentios e os gentios vão crer. Porque os gentios não têm um coração tão duro igual ao coração de vocês. E eles vão crer. E a maior obra de Paulo foi entre quem? Os gentios. Paulo pregou em quase toda a Ásia Menor, em alguns pontos da Europa, na própria região de Israel. Vários gentios se converteram. A igreja, em sua maioria, no 2º século, já era de gentios. O trabalho de Paulo entre os gentios, entre os não-judeus, foi tão eficaz que em menos de 2 séculos a maior parte dos cristãos já eram de gentios e não de judeus. Mas muitos judeus creram, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem poder para alcançar os eleitos de Deus, seja quem forem. Sejam quem forem. O mundo inteiro hoje está repleto de eleitos de Deus, pessoas que foram eleitas para a salvação. E Deus quer que nós falemos ao mundo para que os eleitos venham e se cumpram todas as profecias. Você nunca vai estar falando para o ar, para o vento, para o nada. A palavra de Deus nunca é em vão. Quando ela vai, ela volta com resultados. E a gente aprende muito com Paulo disso aí. Ele foi mandado para pregar para gentios, mas além de gentios, até judeus vieram. Então a obra de Deus é gigantesca, gente. E a gente tem campos brancos ao nosso redor aqui, na nossa cidade, no nosso estado, às vezes vizinho da gente. O campo está branco em todo e qualquer lugar. Deus tem eleitos em todo e qualquer lugar. E o evangelho precisa ser pregado para que as pessoas creiam. E quem tiver que crer, vai crer. Isso é um fato. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa se inspirar em Paulo e aprender a dar nossa vida por Cristo. Não é fácil, mas a gente precisa dar um jeito de aprender. A gente precisa dar um jeito de entender o evangelho e o evangelismo. Como pregar, como dar testemunho, como a igreja pode ser carismática. A palavra carisma, ela significa uma pessoa ou um grupo de pessoas serem dotados de dons divinos, de dons vindos de Deus. E eu tenho certeza que essa igreja aqui, ela está repleta de dons de Deus aqui dentro. Mas esses dons que geram o nosso carisma, eles não podem ficar parados aqui, eles têm que dar fruto. E a gente tem que aprender com Paulo. Nem que a gente tem que usar o livro de Atos como uma cartilha, mas a gente tem que aprender a dar fruto. Porque onde o evangelho for pregado, vai ter alguém que vai crer. Isso é uma certeza. A gente só precisa pregar, anunciar, dar testemunho, usar o nosso carisma. Nós temos esse carisma vindo de Deus e ele produz frutos. Aqui encerra o livro de Atos. Paulo ficou por mais 2 anos ali pregando na própria casa dele. Depois a história de Paulo vai ter continuidade nas cartas que ele mesmo escreveu. Se vocês verem aqui, a gente já vai ter a carta aos Romanos, depois aos Coríntios, e aí vai.
E Paulo vai contando a trajetória dele pelas igrejas. Paulo vai escrevendo cartas para as igrejas, dando conselho, falando como ele está, falando pelas coisas que ele passou, dando conselhos, dando exortações. Mais para frente a gente vai estudar isso também. Mas a gente tem que aprender uma coisa com Paulo. Muitas vezes a gente está preocupado com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio bem-estar. A gente se preocupa muito com nós mesmos. E a gente deixa de cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. E para encerrar essa aula de hoje, eu queria que vocês abrissem de novo, lá no comecinho, Atos, capítulo 2. Aliás, Atos capítulo 1. 1 a partir do verso 6. Vocês vão ver como Paulo cumpriu certinho aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Não só Paulo, mas também os demais apóstolos. Só para refrescar a memória de vocês. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio dar testemunho do próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele veio ao mundo para ser um sacrifício expiatório para salvar a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. E Jesus escolheu algumas pessoas, ele escolheu 12. E esses 12 o serviram e o auxiliaram nesse serviço de propagação da Boa Nova, de curas, de orações, de libertações. Quando Jesus morre e ressuscita, esses 12 fizeram um ajuntamento de todos os seguidores de Cristo, e ali nasceu a igreja de Cristo. Na verdade, a igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, ela sempre existiu, ela é eterna, mas na terra, ela tem início ali naquele momento. Os seguidores de Cristo, ajuntados pelos apóstolos em Jerusalém e na Judéia, começam o trabalho da igreja. E da Judéia, ela vai se espalhando, porque os apóstolos pregavam, eles anunciavam, o povo dava testemunho. A própria Bíblia fala que era uma igreja cheia de amor. Eles doavam as suas posses que tinham em favor dos pobres, eles cuidavam uns dos outros, era outra coisa. E a igreja foi crescendo. Da Judéia, ela penetrou na Galileia, depois ela foi para Samaria, foi para outras regiões ali circunvizinhas de Israel. Com a conversão do apóstolo Paulo, a igreja saiu dessas linhas e ela foi para a Ásia Menor, em várias cidades estratégicas, alcançou a Europa. E depois que ela chegou na Europa, Deus, pela vontade dele, fez com que ela crescesse e chegasse no mundo inteiro. Agora vocês vão ver aqui a prova de que os propósitos de Deus foram cumpridos aqui. Atos 1:6. Então, é a ascensão de Cristo. Cristo já havia ressuscitado, voltou para ter com seus discípulos, e nesse momento ele subiu aos céus, e ele deu orientações para os seus seguidores. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A gente sabe que o Senhor é o Messias, que o Senhor veio primeiro em humildade, mas depois o Senhor vai vir em glória. Esse momento da glória é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A glória de Deus? A gente vai ver isso agora? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas agora Jesus vai dar uma ordem para a igreja, para os seus discípulos, e vocês vão ver como eles cumpriram bem essa ordem.
Só que essa ordem não era só para eles, é para nós hoje também. Então a gente tem que olhar como eles fizeram, para que a gente faça hoje também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha que maravilhoso que Jesus disse para o povo: sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, os discípulos criaram a igreja em Jerusalém, como em toda a Judéia, eles foram para a Judéia, e Samaria, e alcançaram a Samaria, e todo Israel. Depois Paulo se converte, e o que acontece? E a igreja chegou até os confins da terra. Mas ainda falta trabalho, porque Jesus não voltou ainda. Eles perguntaram para Jesus: já chegou aquele dia? E Jesus falou para ele: não compete para vocês saberem sobre esse dia. Só o Pai sabe. Mas enquanto esse dia não acontece, vocês vão receber poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Então esse ainda é um dever nosso, porque Jesus não voltou ainda. A pregação de Paulo fez com que o evangelho chegasse até os confins da terra, porque ele chegou na Europa, ele chegou em Roma. Deus quis que o evangelho florescesse lá naquele lugar. Não foi de uma forma muito fácil, muito legal, digamos assim, mas ele floresceu ali, e de lá ele se espalhou para o mundo. E hoje nós estamos aqui no Brasil, no continente americano, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Jesus. Graças ao poder de Deus, porque os decretos de Deus são infalíveis. Mas ainda tem trabalho. Ainda tem trabalho. E a gente precisa continuar sendo testemunha de Jesus pela terra. A começar pelo nosso vizinho, pela nossa rua, pela nossa cidade. Então, se a gente pudesse dar uma modificada aqui, nesse versículo, vamos fingir que Jesus está aqui agora, subindo para os céus. E a gente está diante dele. E ele dá uma ordem para a gente. Ele fala assim, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na sua rua, quanto em Itupeva, quanto na sua região, no Brasil, até os confins da terra. Essa é a ordem que Deus tem para nós nesse momento. Eu não estou falando que você tem que sair por aí pregando igual um louco. Tem gente que é até inconveniente. Não, já comece dando testemunho. Porque quem dá testemunho tem mais autoridade para falar quando precisa. Viva uma vida digna. Ame você mesmo, mas que o amor por você mesmo não seja maior que o amor a Deus. Paulo tinha muita ciência disso. Ame a Deus em primeiro lugar, busque a Deus e a sua justiça. Faça a vontade dele primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente quer dar testemunho de Deus no mundo, a gente tem que viver uma vida digna. Comece dentro da sua casa, dentro da sua rua, comece dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Dê testemunho de Jesus. Esse testemunho com certeza vai alcançar outras vidas. Amém? Irmãos, então assim a gente encerra o livro de Atos. Semana que vem nós teremos a aula resumo e depois nós entraremos em outro tema aí, que é a história da igreja, tá? Pode falar.
Exatamente. Isso deve ser uma palavra para nós também. Viver para nós deve ser Cristo. Cristo deve ser o motivo da nossa vida. E quando a gente tem uma vida centrada em Cristo, realmente o morrer é lucro. Porque quem está em Cristo, o que essa pessoa vai ver depois da morte? Para ela nem existe morte, ela já vai estar na eternidade. Então morrer para quem está em Cristo é lucro, mas isso só acontece para quem dedica a sua vida a Cristo. No seu falar, no seu agir, no seu pensar. Não é fácil, a gente sabe que não é, a gente peca mesmo, todo dia, toda hora a gente está pecando, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos pecados e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que hoje eu possa ser melhor que ontem, que amanhã eu possa ser bem melhor do que hoje. É uma escada, que a cada dia a gente possa melhorar cada vez mais. E que o nosso amor por nós mesmos, porque a gente tem que se amar, né? A própria Bíblia lá em Coríntios fala, né? O próprio Paulo falou: o que a pessoa faz quando ela ama a si mesmo, se não alimenta e cuida do seu próprio corpo? A gente tem que se amar. Só que o nosso amor por nós mesmos não pode se sobrepor ao amor a Deus, ao amor ao nosso próximo, porque amar a Deus e ao próximo são os dois principais mandamentos, segundo o próprio Cristo. E que a gente possa aprender com Paulo, porque ele deu exemplo disso. Ele foi um homem que se arrependeu mesmo. Jesus colocou a cara de Paulo no chão mesmo, quando ele apareceu para ele em Damasco. Ele realmente viu tudo o que ele estava fazendo e ele mudou as veredas da vida dele, ele se endireitou. E que a gente possa se endireitar também. Que a cada dia o Espírito Santo possa nos convencer dos nossos pecados, nos mostrar que a gente tem que andar por caminhos diferentes dos quais a gente está andando e dar testemunho. Usar esse carisma que Deus deu para a igreja dele, que é a nossa força. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esse estudo, por esse longo estudo do livro de Atos, que falou muitas coisas ao nosso coração. A primeira delas foi que o Senhor é o Senhor da igreja. Foi o Senhor que criou a igreja. A igreja não é IPI, não é Assembleia, não é Batista, não é Metodista, não é nenhuma placa. A igreja é do Senhor. E o Senhor mesmo a criou. Muito obrigado por isso. Esse livro também nos ensinou que o Senhor dá poder para a sua igreja. E que nós saibamos usar esse poder que o Senhor nos dá, para a tua honra e para a tua glória. O Senhor também nos ensinou sobre conversão. Muitas pessoas aqui vieram de outras práticas, muitos aqui se converteram, e que todos nós aqui hoje, nesse lugar, possamos nos converter de verdade, que nós possamos ser verdadeiros convertidos, e viver como Paulo, uma vida em teu propósito, uma vida para louvor e para a honra do teu único e santo nome. Que esse seja o objetivo da igreja. O Senhor também nos ensinou o amor para com o próximo, para os irmãos. O Senhor nos ensinou o cuidado que a gente deve ter com o nosso irmão em estado de necessidade, em estado de vulnerabilidade. O Senhor também nos ensinou que coisas ruins podem acontecer, mas o Senhor é o detentor do poder sobre o curso da vida. O Senhor é soberano e, portanto, nós apenas devemos crer em Ti e saber que tudo está em Tuas mãos. O Senhor também nos ensinou que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pregar, que a gente tem que dar testemunho e que nós possamos fazer isso. Nos organizar para sermos assim, uma igreja atuante, uma igreja como a primitiva. Dá-nos sabedoria, dá-nos amor, dá-nos graça, dá-nos perdão. Tem misericórdia deste povo e que este povo sempre cumpra com os teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos ouvir a classe Boas Novas. Professor Silas,
E os dois alunos aqui, o casal Carlos e Luzinete, eles vão estar lendo e falando, se assim quiserem. Que lembremos de orar. O Carlos e a Luzinete estão se preparando para a profissão de fé e batismo, né? E tem muitas perguntas. Nós ficamos essa manhã só respondendo perguntas, né? Muito bom, graças a Deus, é uma introdução. Boas-vindas a Renata novamente, né? Que bom te ver. Sobrinha aí do seu Juvenal e da dona Nair. Flávio, que bom te ver também. E também queremos dar boas-vindas para Paulo e o Ricardo, né? Eles são de Pirapozinho, Prudente, né? Aquela região ali. E a Paula, talvez os irmãos não lembrem, mas ela é irmã do Ivan. O Ivan e a Danusa, que congregaram aqui. Eu conheci a Paula quando nasceu o Arthur. Quantos anos está o Arthur hoje? 12. Então eu lembro que ela veio com a mãe, né? E foi a primeira vez que eu vi vocês aqui. Sejam bem-vindos, viu? Estão passeando em Valinhos, né? Tem parentes, amigos e vieram aqui, né? Eu queria orar por vocês. Queria me atrever a chamar vocês aqui. Como vocês estão de passagem, vão voltar? A família toda é da segurança pública. Cuidado, ela é assim, mas ela é policial, gente. Ele também, né? Ele que tome cuidado, né? Não sei quem que é chefe de quem, né? O Marcelo, o irmão, é policial. O Ivan é policial e ela se tornou policial também. Está no sangue, né, Ricardo? E você escolheu uma policial? Tá, investigador também, né? É investigador, hein, gente? Polícia Civil, né? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos abençoá-los? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Paula, pela vida, Senhor, do Ricardo, e nós os abençoamos nesta hora e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com eles nesse tempo que estão aqui e no tempo, ó Deus, que retornarão, ó Deus, para a sua casa, para seus afazeres e que o Senhor os guarde no cumprimento do seu dever, ó Deus, que é servir, proteger e ajudar, ó Deus, a sociedade. Que o Senhor os abençoe e guie, ó Deus, o caminhar deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Paula? Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Tá? Pode sentar. Deus abençoe. Hoje nós temos culto à noite, culto de consagração dos dízimos. Eu não sei se tem mais algum aviso. Se não tiver, vamos ficar em pé e vamos orar. Tem algum aviso? Não? Então vamos cantar, né, o pós-lúdio. Pedir que a Érica possa fazer essa oração e nós vamos nos despedir. Senhor Jesus querido, Deus, te agradecemos por mais esse dia de vida, de saúde, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Leva cada um para os seus lares, guardado e amparado por ti, Deus. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, a paz do Senhor.